Amados, boa noite. Estamos aí quase terminando o nosso mês de março, não é? Então, que bênção nossos encontros da nossa família espiritual. Agradeço sempre a Deus a possibilidade de nossos estudos nesta sintonia excelente, num padrão vibratório engajado na luz, cheio de esperança para o nosso dia a dia. Porque quando conversamos na sexta, na segunda vamos lembrar alguma coisa do que conversamos. E aí vamos tomando atitudes de acordo com aquilo que fomos aprendendo. Jesus foi claro, isto nós começamos a nossa prosa de hoje assim. Oi, Gláucia, boa noite, querida. Sabe a elegância, mas... Sabe, Gláucia, a gente quando vai ficando mais velhinha, a gente não pode relaxar, não é verdade? Como que o Chico Xavier era tão cuidadoso que ele era careca e ele usava uma peruquinha. Aí depois, mais velhinho, usava só boininha para ficar, não pode parecer horroroso na frente dos outros. Maiara, querida, Maiara, não terminei ainda aquela lista. O que é aquilo? Mas vai dar certo. Kátia, meu amor, como é que você está? Amanhã à tarde vamos conversar, se alimenta bem, vai dar tudo certo, tá? Então, a gente tem que lembrar o que Jesus falou. Todos os males promanam do espírito. Tende, tento. Oi, Sandra. A Sandra é uma beleza. Ela é daqui de Araraquara. Foi aniversário seu ontem, eu sei. Eu já falei parabéns, meu amor. Estamos aqui já caminhando, linda. Maravilhosa, tá? Então, Jesus disse do Amélia Rodrigues, não? Todos os males promanam do espírito. Tende, tento. Bom, as suas falas, as falas de Jesus, encontram eco em nossos corações e, com isso, a esperança brota, a fé aumenta e você toma cuidado muito agora, de hoje em diante, como? Muita oração, sim, muita oração, muita esperança, pensar o bem, o positivo e também não ficar com pessoas tóxicas que ficam tirando as suas energias. Tudo é fluido, tirando as suas energias. Você vai ficar com pessoas amáveis, que têm mais ou menos o seu pensar. Você também não vai engolir muito sapo, não. Tudo tem que ser dialogado, conversado, num momento propício. Seja assunto de ordem familiar, seja assunto de ordem de trabalho, não importa. Engolir sapo, ficar amarga, ficar com raiva, ódio, tristeza, vai machucando o nosso espírito e perispírito e brota no físico. Isto aqui, vendo o Alírio Cerqueira Leite, também ele fala com toda certeza disso. Então, nós não podemos achar que, não, entregou, não gosta. Não, ele não pode. Tudo vai resolvendo, resolvendo. De repente, um filho fica mal criado. Espera, não é hora de conversar. Quando estiver num bom tento, vai. Porque você tem que ficar bem. Eu falo sempre às pessoas que trabalham comigo. Aqui,
tem que ficar alegre e em paz. Porque não é achar que o trabalho é assim, ai meu Deus, que horror. Não, vamos fazendo o que dá, na alegria, porque tudo é energia, não? Quem faz a nossa comida, quem está lavando a nossa roupa, tudo. Então, está bem explicado essa parte, porque está na Amélia Rodrigues, na lição de domingo que a gente falou, não? Então, sempre, que Jesus abençoe você, abençoe todos os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho e todas as pessoas que te cercam. Começamos o dia feliz, saindo da cama, Pai Nosso. Obrigado pela noite que tivemos, que tenhamos um bom dia. Com problemas, sim, mas todos solucionados. Agora, terminando a nossa noite, vamos dormir. Obrigado pelo dia, que eu tenho uma linda noite. Muito bem, vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, Transmigração Progressiva, vamos ver a questão 189. Transmigração Progressiva da Alma. Oi, Marisa de Arruda Mendizone, a Bonitinha de São Paulo. Nossa, luz no nosso caminho. É o que precisamos, meu amor. Estela, linda, muita luz a todos nós. Sim. Joana Len fez bastante mãozinha para cima em agradecimento. Sim. Boa noite. Oi, filha. Tudo bem, amada? Muito bem. Boa noite a todos os nossos amigos espirituais. É uma família grande, né, filha? Vamos lá. Na questão 189, nós vamos ver a transmigração progressiva do nosso espírito. Como é que ocorre isso? Vamos ver lá. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades. Quer dizer, criado, já está falando, a gente foi criado simples e ignorante. Então, a pergunta é, desde quando foi formado, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Por exemplo, o que você é hoje? O que você é hoje? Um ser pensante, um ser que busca, um ser que confabula, que acerta e erra, e vamos em frente. Então, resposta. Deise Maria do Prado, boa noite, muitas bênçãos divinas para todos nós. Claro, meu amor, claro. Resposta. Não, porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. É muito simples. Se criados simples e ignorantes, nós já fizemos inúmeras reencarnações. Eu não sei, pensa no homem da caverna, que ele agia mais na sua infância espiritual e agia mais por instinto. Alguém tomou sua comida, ele tomava do outro. A mulher, ele queria amá-la e puxava os cabelos e levava para a caverna. É só o instinto. Não desenvolvia esse trabalho da inteligência. É bem simples essa questão. Na questão 190, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? É o que já falamos. É o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida.
mas é muito pouquinho. Não tem nada de grandiosidade, entende? Não tem. Então, quando nós começamos, somos criados simples e ignorantes, passamos por essa fase, e vamos, de reencarnação em reencarnação, tendo essa melhora. Agora, você pensa comigo, que bênção a reencarnação do Chico Xavier, de um Divaldo. Pensa, porque chega nesta atual, quase na condição de espírito puro, é difícil, é muito difícil, não é? Vamos ver lá. Na 191, as almas, as almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância. Aí os espíritos respondem: infância relativa, quer dizer, pequenez, mas são almas que já progrediram. Por quê? Porque têm paixões. Eu não falei para você que o homem da caverna, ele queria fazer amor, puxava a mulher para o cabelo, levava. Entende? Já a parte instintiva estava ali, mas começava as paixões grotescas. Entende? Então vamos lá. As paixões são, por assim, um sinal de desenvolvimento? Olha a resposta. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que, na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe, está bem no comecinho. Ele pode ter isso, mas ainda a inteligência não refletia, não analisava, não tinha essa capacidade de escolha, não. O que vinha, não? Aí, o Kardec tem uma explicação a respeito disso. Vai explicando assim: a vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradativamente. Como assim? Ele está comparando, por exemplo, quando começa o embrião, o espermatozoide acha o óvulo, muito bem, desenvolve na mãezinha lá, 9 meses, e aí começa tudo, não anda, não fala, começando. É isso aí que ele vai explicar. Vamos ver lá. A vida do espírito, do seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião e da infância para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude como a vida corporal. Que essa vida que teve começo não terá fim. Mas, vamos ver lá, que é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, fala Kardec, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre só uma esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso. Da mesma forma
que cada existência corporal, a nossa, se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem adquire conhecimento, o homem, o acréscimo das experiências, instrução, tudo isso. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não soube aproveitar. E é por isso que a gente tem falado e repetido e trazendo, por exemplo, pessoas maravilhosas como a Sandra, que está aí, de Araraquara, para palestras na Casa Espírita. Por quê? Porque é uma necessidade de que nossos companheiros em jornada divulguem aquilo que já conhece, para que possamos refletir e seguir. Às vezes as pessoas, eu penso assim, não? Às vezes, tem uma palestra, mas espera, mas vai ter passe? Aquela preocupação com o passe, não é assim. Se bem que fazemos o passe coletivo devido à Covid, mas não é assim. Só o fato de estarmos em silêncio, ouvindo uma palestra com amor, vibrando positivamente para o palestrante, vai passando maravilhas para nós. Isso já é o passe, gente. As pessoas ficam presas, às vezes, em rituais. O passe tem que passar no coronário. Não, eu sei, estudamos os chakras, tudo bem. Mas isso também constitui o ensinamento, um amigo que vem. Por exemplo, a Sandra, estou falando dela agora, ela teve mais de 600 visualizações da palestra que ela fez. Então, pessoa que não foi ao centro, agora quer ouvir. Ah, é? Mas deixou, não? De estar assim, num ambiente gostoso, no silêncio, ouvindo, bebendo daqueles fluidos. Gente, é tudo energizado, tudo é energia. Então, nós temos que pontuar em nossas prosas isso daí, para a pessoa entender. Não fazemos palestra por fazer, não. É para ouvir, compartilhar dos novos ensinamentos. Às vezes é uma coisa que você não ouviu. É tanta informação que vamos em frente. Vera Lúcia Oliveira do Nascimento, pela Solange Ramalho, que está internada. Depois eu coloco o nome dela, pode ficar sossegada. Parabéns, linda. Bauru, não? Vamos lá. Então, o Kardec explicou bem que o espírito também tem tudo essa caminhada, igual o embrião, depois nasce, vai aprender a andar, ele vai aprender a falar. O espírito passa também por isso, não? Na 192, pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se espírito puro, sem passar pelos graus intermediários. Quer dizer, olha aqui, nós estamos aqui. Então, está perguntando assim, nós estamos levando uma vida bonita, nós estamos levando tudo a sério, espíritas amai-vos, amor, instruí-vos, caridade da forma que você sabe que pode fazer. Então, mas será que, tendo por essa conduta assim bonita, superar depois as dificuldades que temos pela frente? Não? Então, resposta, vamos ver lá. Vamos ver lá. A Marisa de Arruda Mizono está perguntando, quem é Maria Padilha na Umbanda? Amor, de verdade, eu não sei. Eu não conheço da Umbanda nada.
Então, mas eu vou pesquisar, depois eu te falo, tá bom? Vamos ver lá. A pergunta é: se nós estamos nessa caminhada e a gente pode chegar numa condição de espírito puro sem passar por outras dificuldades? Não, não e não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Quer dizer, olha só, aquilo que eu acho que é perfeito, ele está falando, está longe da perfeição, assim, olha, de Deus, de Jesus, nos ensinamentos. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que não pode compreender. Porque é o seguinte, veja bem, precisamos cultivar a humildade. Mas será que fazemos de verdade? Será? E vai ter outras qualidades, as quais a espiritualidade sabe e nós não. Entende? Quando você lê aquele livro Voltei, do irmão Jacó, eu não lembro o nome do pseudônimo do irmão Jacó, mas era uma pessoa proeminente do Espiritismo. E nesse livro, veja só como que a gente não entende. Então, esse irmão Jacó é um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira. Então, ele fazia as pregações, como eu estou falando, fazia, estudava, pesquisava, isso, aquilo. E ficava lá no fundo da sala, no centro espírita, um senhorzinho quietinho, quietinho, ouvindo. No outra, segunda ou terça, outra vez, pregava. E aquele homenzinho lá, quietinho. Bom, o tempo passou e os dois desencarnaram. Muito bem. E aí, qual não foi o espanto do irmão Jacó? Quando ele viu o espírito daquele homenzinho lá no fundo, reunido com os irmãos melhorados e pregando na espiritualidade. E ele, que era na Terra o presidente de algo, estava lá ainda esperando ser ajudado. E está dentro dessa questão aqui, o que a gente acredita ser perfeito, ainda não sabemos em que grau a espiritualidade sabe da perfeição. Vamos em frente. Olha só. Ele falou que não. Aí diz assim: o homem, ele pode ser tão perfeito quando permita a sua natureza terrestre. Mas isso não é a perfeição absoluta. Então, não fica contente não, Valdeirês, porque a coisa é muito longe, entende? Trata de fazer o bem, porque não tem jeito. Não vai ser como a gente está pensando, não? Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescência antes de recuperar toda a saúde. Uma realidade. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. Porque tem uma fala de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que faz para domar as más tendências. Então, essa colocação da moralidade não é só não trair o marido, não trair a esposa. Essa moralidade é muito profunda. É você não explorar a sua cozinheira, é você criticar incessantemente a faxineira, é você
não dá a atenção necessária, eu digo assim, de forma caridosa para com o filho. Por quê? Porque a colocação da moralidade, quando a gente fala em moral, você já pensa em sexualidade, trai, não é nada disso. É muito mais profundo. Então, veja bem. Como que você vai, por exemplo, que tem uma festinha para crianças, que nós temos para 150, depois 150, um ganha um lanche lindo, o outro ganha um pão com só uma coisinha. Aí entra, não pode. Como que eu vou ficar com a consciência? Então, vamos ouvir a consciência, vamos ouvir, não? Vamos em frente. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se não progride, senão num sentido, é necessário também progrida no outro para alcançar o alto da escala. Não se programa, não pratica caridade, não vê igualdade nas coisas que faz, pensa que às vezes o poder está na sua mão. Não é isso, não pode. Vai fazer mal, não há evolução, não há progresso, você não fica consciência tranquila, é muito difícil. Oi, Maria Verônica, boa noite, linda. Onélia, boa noite, amor. Boa noite. Sei que lida com aquele povo difícil, né, Onélia? Mas está ótimo. Vamos lá. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Por quê? Porque você não vai ter nem tempo de pensar nas suas mazelas. Por quê? Porque você está trabalhando a benefício do próximo. Você se auto-esquece. Então, é muito importante nós estarmos ocupados, a mente, as mãos, a competência que você tem para realizar. Não importa a idade, 80, 90, não importa. Importa é ocupar a mente, trabalhar a benefício, fazer a sua parte. Então, e a problemática que você vai ter que passar mais para frente vai ser menos penosa. O Chico deitou para morrer, para desencarnar. Meu Deus, o Eurípides Barçanufo, que é o chamado apóstolo do Espiritismo, lá de Sacramento, visitei a cama dele, vi tudo, o colégio dele. Então, veja bem, era a gripe espanhola e ele cuidava. Ele tinha só 33 anos. Um médium, um boticário, uma pessoa esplêndida. E depois que ele conheceu o Espiritismo, então, desabrochou de uma vez. Muito bem. E aí ele cuidava, ajudava a enterrar, morria um atrás do outro da gripe espanhola. E a dona Meca, mãe dele, meu filho, cuidado, meu filho. Então, cumpriu a obrigação. Quando foi de noite, uma febre, desencarnou. No dia 1º de novembro, não lembro o ano. Mas, veja, ele trabalhou até o último minuto a benefício do próximo. E é o que fala aqui. Ele não teve um final penoso, fica na cama, fica atrofiado. Não, deitou. Isto é uma bênção quando ocorre dessa forma. Exatamente, entende? Então, pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheio de amargura. Quer dizer, eu estou trabalhando aqui, é só me ligar, estou no escritório com isso, com aquilo, com o altar, tarará. Então, veja bem, posso, nessa condição, assegurar uma existência futura na espiritualidade menos cheio de amargura, porque vocês sabem, esse livro aqui, nosso meu está velhíssimo,
Nosso Lar é o livro espírita mais lido. Mais lido. Por quê? Porque vai falar justamente da nossa passagem da vida material para a espiritual e os processos pelos quais passamos. Oi, Rosângela, minha aluna linda. Silvia, querida, tá tudo em ordem para as crianças, vai ter bolo, tá ótimo. Então, veja bem, quem não conhece, procure ler. Eu estou lendo de novo, porque eu quero ver a série inteira. Já li até ontem 4 capítulos. Bom, veja bem, um médico, o André Luiz, um médico da existência material, com conhecimento, inteligência, parará. Muito bem. Que bebia alguns goles, como fala, bebia socialmente falando, mas bebia, não? Não praticava caridade, só uma senhora que ele atendeu, coisa e tal. E aí, ele precisou sofrer uma cirurgia e desencarnou. Desencarnou, gente, mas olha, eu reli e falei, meu Deus do céu, ninguém quer passar por isso. Então, ele tinha sede, ele ia na lama, e ali, daquela lama, ele sugava um pouco de água. Os espíritos inferiores ali passavam, gritavam, suicida, suicida. Falou, mas eu não me matei, eu queria tanto, tanto ter saúde, minha família, 3 filhos, não? E aí, aquelas pessoas, aqueles espíritos horrorosos, não? E aí, simplesmente, 8 anos nossos. E um dia, não sei por que cargas d'água, se ele conta no livro ali, é psicografia do Chico. E ele, então, rogou a Deus, falou, mas por que eu estou sofrendo tanto aqui? Eu não preciso disso, eu não fui mal. E eu não me matei. Quando ele começou a pedir, pensou em oração, olha a força do pensamento. Estava do lado dele o Clarencio, um mentor. Ele já chamou um outro, colocaram uma maca, vocês vejam bem, colocaram o André Luiz, levaram para o nosso lar, que é uma cidade espiritual. E ali, ele entrou lá, meu Deus, que lugar, que gente maravilhosa. E ele começou a ser tratado e cuidado. Muito bem. E aí, no desenrolar do livro, você vai ver quantos esclarecimentos. Você pensou que não tinha se suicidado, mas quem come muito se suicida, quem bebe muito se suicida, quem se droga se suicida, quem bebe se suicida. É um suicida diferente, mas é. Então, aqui a pergunta é, pode ao homem, é para nós, ao menos nesta vida, assegurar uma existência futura menos cheio de amargura, igual foi do André Luiz? 8 anos. Resposta dos espíritos. Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades da espiritualidade, mas só o negligente se encontra sempre na mesma situação. O negligente é o que está bebendo, o que está fumando, o que está comendo, o que não está cuidando do físico, que está guardando um espírito. Só tem que acontecer isso. Lei da conservação, nós vamos estudar lá para frente, se Deus quiser. É isso aí, conservar o seu físico. Ah, tá ficando enrugadinha, você não quer ficar feio? Passa um creme. Ah, mas você transpira muito? Passa um perfume. É para você, não é para mim, não é para outro, para você ficar feliz com você. Então, vocês vejam como tem explicação para tudo. E a gente tem que aproveitar esta reencarnação. Ah, mas quando eu acabar de arrumar minha casa, quando eu acabar de não sei o quê, aí eu vou para o centro, eu vou estudar, espera. E se de repente acontece uma coisa, você desencarna? E aí?
Você não se cuidou, não preparou, não leu, não estudou. Não pode, não pode. Hum? Boa noite, Aparecida Cardoso. Boa noite, boa noite. Aí, na 193 está assim, ó. Eu já vou parar já, porque passa rápido, ó. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Então, pensa comigo. Você hoje é bordadeira excelente, é cozinheira maravilhosa, gosta de ser professora. Escuta, em outras existências, você vai ser a faxineira não, vai ser a pedinte, vai ser a excluída, igual tem na fila da Casa da Sopa. Será que vai? Resposta. Como posição social, sim. Como espírito, não. Por quê? A evolução do espírito vai sempre depender do amai-vos, do instruí-vos, da caridade. Porque Jesus foi franco. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então você não pode, eu não gosto daquela pessoa. Você não pode. Você pode não admirar e não ficar perto, mas não precisa falar. Não é bom. Não faz bem nem para a pessoa nem para você. Tudo que você pensa, tudo que você fala são vibrações e ai, ai, ai. Não? Alain, meu filho, boa noite, querido, boa noite. Você sabe que eu sinto falta de vocês aqui, Alain? Não dá nem tempo de ver vocês aí. Então vamos ver lá. A última questãozinha da noite. A 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso. Quer dizer, ele é de bem nessa vida. E na outra reencarnação vai ser um perverso? Vai ser um maldoso? Não. Visto que ela não pode degenerar, porque nem o espírito retrograda. Pode estacionar, mas não vai ser pior do que é hoje. Então, por isso que eu falo, graças a Deus que nós estamos nessa caminhada. Constitui a excelência da bênção. Tem que buscar o templo cristão, seja católico, espírita, protestante, tem que buscar os ensinamentos do Cristo e tentar colocar em prática. Então, e aí nós paramos nessa questão, a 194, vamos para o nosso evangelho. Eu nunca vi como passa rápido. Nossa mãe, que bom. Vamos lá. No evangelho, nós estamos no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, não é? E nós vimos muito e bem, graças a Deus, as causas atuais das aflições, que envolve aí o que nós já falamos. A gula, a bebida, tudo que você pode imaginar, não é? Você sabe, é tão difícil. Hoje um menininho de 10 anos estava muito aflito, porque a madrasta trabalha, o pai trabalha, e uma moça se largou do seu marido, foi morar na casa. E o menininho estava sempre nervoso quando ia no nosso educandário. E aí hoje pegaram o menino para conversar com ele, não? E daí ele contou que essa moça, quando a madrasta saía e o pai, colocava filme pornográfico. Gente, ele ficou assustado com aquelas coisas. O que é isso? Então, vocês imaginam o nível de espíritos que ainda está no planeta, estão, aliás, no planeta. Não tem a noção da maldade que faz para uma criança. Aí se aciona conselho tutelar e outras coisas. Isso eu falo, não é para denegrir a imagem de ninguém, é para ver o nível da pessoa. Merece compaixão. Por quê? Porque como que está tão... Como que você pode perverter uma criança de 10 anos que não sabe dessas coisas? É difícil. A humanidade precisa muito, muito de Jesus. Está muito distante, muitos.
entende? Então, nós vimos aqui as causas atuais das aflições. Ah, mas eu como direito, como é que vai aparecer o câncer? Ah, mas apareceu o câncer, por quê? Porque começa no espírito. A gente viu isso domingo, começa no espírito. Então, é pensamento positivo, alimentação adequada, evangelho no lar, no lar, no lar. Ah, é tudo isso. E nós vimos depois as causas anteriores das aflições. Mas por que nasceu excepcional? Você não sabe o que ele fez no passado, entende? Aí nós estamos terminando essa parte aqui. Causas anteriores das aflições. O item deixa eu ver, acho que é o item 9 e 10. Vamos lá. Causas anteriores. Então, se matou, vai sofrer alguma coisa. Lembra do caso de um homem, um feitor que colocou a mão de um negro na engenhoca, moeu o braço? Aí ele reencarnou, bonzinho, bonzinho, mas bonzinho mesmo, se educou na espiritualidade. E um dia, mexendo no maquinário dele, perdeu um dedo. Um dedo. E aí, numa reunião mediúnica, ele cuidou, todo mundo cuidou. Ah, coitado, coitado, não? E aí, o espírito, o mentor, o benfeitor disse, sabe, meu filho, era para você perder o braço. Era essa, porque é lei de causa e efeito. Mas você perdeu só o dedo. Continue sendo bom. Você está vendo? Diminuiu a pena dele, diminuiu. É importante isso. Então, vamos ver lá. Fala assim no item 9. Entretanto, não seria preciso querer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. Agora. Então, a pessoa está sofrendo, sofrendo, mas é sempre bom. Aí você fala, mas justo com ele vai acontecer isso, meu Deus, por quê? Você pensa assim, são frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e adiantar e apressar o seu adiantamento. Então, é o próprio Espírito que pede antes de reencarnar. E é sempre bom. Vocês já sabem o que estão conversando comigo sempre, que nós todos programamos a nossa reencarnação. Escolhemos lá, combinamos lá em reunião, quem vai ser meu pai, minha mãe, meu marido, e meus filhos, e coisa, e coisa. Só que quando chega na matéria densa, você escolhe, às vezes, os caminhos diferentes. Você vai usar o livre-arbítrio, a sua escolha. E os espíritos não têm culpa de nada. Você se programou, mas quando chegou aqui, não fez. Aí, então, tem espírito que escolhe uma dificuldade, escolhe, para adiantar o seu, apressar o seu adiantamento moral e espiritual. Tem, não? É o caso do Sivaldo, que desencarnou semana passada, a gente comentou. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, é porque a pessoa que quis, é o espírito que quis, não é? Mas as provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Por quê? O que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Quer dizer, se estamos caminhando bem, e se aparece uma dificuldade, pedimos, não pedimos, como é que fica? Porque é uma inferioridade relativa.
Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Olha, gente, exemplos tantos aí. A gente vê a Teresa de Calcutá, a gente vê a irmã Dulce. Imagina, uma mulherzinha de 1,5 m, funda um hospital, vai conversar com os políticos, e é outro hospital grande, é isso e aquilo. Veja, que espírito nobre, não? Você vê a Dona Aparecida Conceição, que é pouco falada, e eu não esqueço dela porque eu a conheci pessoalmente, levar 14 pessoas com fogo selvagem para a casa dela e depois fundar o Hospital do Fogo Selvagem e trabalhar no meio dessa parafernália. Que a gente chegou a um lugar e ela falou, não entra nesse quarto, porque estão todos cobertos com folha de banana que não é de tanta chaga. Veja, tem muitos e muitos espíritos nobres, entende? E que escolhe uma tarefa dessa em ritmo de missão. É missão. Por que o Divaldo fez a Mansão do Caminho, que é uma mini-cidade, e trabalha com 3.000 pessoas, acudindo desde criança de berçário até agora faculdade, sei que lá o quê, tudo, tudo, tudo. Pré-profissionalizante, profissionalizante, livraria, ele tem TV própria, Mansão do Caminho. Por que esse homem, com 96 anos, está desse jeito? E é necessário que ele fique no planeta, tá certo? Então, solicita uma missão. Talvez você que está me ouvindo também escolheu uma missão. Um advogado que faz caridade nela, um advogado que cobra dos outros, mas faz caridade para outro, uma professora que trata todos com igualdade, não é só protegendo aquele que a mãe é melhor, tem dinheiro. É tudo isso, gente, que a gente tem que entender. Vamos em frente, então. Então, um espírito pode vir trabalhar em ritmo de missão. E se sai vitorioso, como essas pessoas que eu dei exemplo, você calcula, vai para a espiritualidade numa felicidade enorme. A Joana de Ângeles, a sua última reencarnação, era uma freira. Morreu na baioneta, mas defendeu todas as outras, porque tinha, enquanto ela tapeava os soldados portugueses, ela falou para uma freira, some pelo subterrâneo. Tinha uma comunicação, saíram todas, só ela que morreu. Entende? Então, você vê, beleza. Vamos em frente. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem murmurar, resignadamente. Então, a gente sabe, nunca a gente ouviu de Chico Xavier uma reclamação de quem quer que seja. Mas mesmo, bom, mas Jesus é o Cristo, não? Mas mesmo Dona Aparecida Conceição, essa mulher que eu falei do fogo selvagem, acredita, ela possuía naquele local, do hospital, uma pré-escola, abriu pré-escola. E o pessoal ajudava, dava professora. Ela abriu uma fábrica de fazer borracha de molhar quintal, que aí empregava pessoa.
Quer dizer, ela não ficou só cuidando, ela ficou produzindo, produzindo, fazendo e acontecendo. Então, pessoas desse nível serve de exemplo para nós, que ficamos, às vezes, assim, olha, na acomodação do ar-condicionado, da tranquilidade, só lendo. Não, tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa, tem que fazer o que está no seu alcance, na sua possibilidade. Eu fico buscando. Eu não quero ficar desocupada na dica. Então, mas por quê? Porque tudo isso torna você mais feliz, torna você mais alegre. Não tem preocupação com quase nada. Tudo segue o normal, tá certo? Segue, não tem preocupação. Ai, e quando eu morrer? Não, chegar a hora, chegou, acabou, vou fazer minha trajetória. E vai depender do que eu fiz nessa vida. Dá medo, né? Ai, Jesus. Oi, Cleuzinha, meu amor. Boa noite, linda. Boa noite. Então, veja bem, as pessoas. Como chama aquela moça que era irmã de um padre? Eu não vou lembrar. Ela morreu, caiu uma viga na cabeça dela. Ela fazia muita benfeitoria, acudia, não vou lembrar. Então, é amor, entende? Bom, podem ser, ao contrário, considerar muitas pessoas e espíritos como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. A pior coisa. Porque a pessoa ela não vai entender que ela está trabalhando em ritmo de missão, que ela está. Olha, veja bem, as pessoas voluntárias que vão na Casa da Sopa, as pessoas que trabalham na confecção de enxovaizinhos para doar, entende? Ganha alguma coisa? Não, são voluntárias. Mas isso agrada aos olhos de Deus, agrada. Então, não tem nada de queixa. Por quê? A queixa, a reclamação, não é de bom ouvir. Por quê? Porque você atrai negatividades. Pessoa que só reclama. Você está só, meu Deus, que calor, não aguento mais. Vai entrar o frio, meu Deus, e agora estava tão bom aquele sol. O que é isso? O que é isso? Não. Tem que. A doença chegou na sua casa, como passamos aqui por casa, vamos lutar, vamos correr, vamos fazer, vamos orar, vamos correr e pronto. Não é achar que Deus é injusto, não pode. Então está aqui. Tem pessoa que acha que as expiações, as aflições, aumenta a queixa. E aí a pessoa fala, só comigo que acontece isso, não? Toma um tombo aí do dinheiro, só comigo que. Não é. Ah, mas pareceu uma doença grave. Só comigo, Deus é injusto, porque não é. É você que arrumou, ou dessa vida ou de outras vidas, é sua escolha. É difícil aceitar isso, não é? Mas vamos em frente. Oi, doutora, boa noite, querida, boa noite. O sofrimento que não excita reclamações, olha só, a pessoa que está sofrendo e não reclama, sem dúvida, pode ser uma expiação. Mas é o início de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. E a prova de uma forte resolução é o sinal do seu progresso. Então, se uma pessoa na dimensão espiritual, antes de reencarnar, resolveu passar por uma tristeza, uma doença, por quê? Porque achou que fez um mal para alguém, vai passar.
E quando esse sofrimento, ele vai passar, mas é resignado, vai atravessando, vai. Ele melhora espiritualmente, ele melhora. É a lei. A 10ª questão desse capítulo que terminamos. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Lembra que eu falei do Bezerra? Convidaram para ir para a esfera inferior. Não, vou ficar. Então, ele não quis, ele é feliz fazendo o que ele faz. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Aí é que está. Como é que nós estamos comportando agora, nessa reencarnação? Mas eu, quando falo isso para você, para nossa família espiritual, eu estou falando para mim, entende? Eu sou paciente com meu marido, que tem 88 anos, que ele chega aqui, ele quer tomar o lanche 10 horas. E aí chega às 10 horas, eu não fiz o lanche da noite dele, e ele fala assim, você não conhece horas? Calma, marido, eu já vou fazer já. Porque às vezes eu fico aqui estudando, entende? Mas, e se eu disser, puxa vida, você não... Não pode. Não pode. Demora para a gente aprender, mas essa é a realidade, não é? Então, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha, toda colocação errada que faz, interdita, proíbe a sua entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que estejam todos curados. É assim que acontece conosco. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. E vocês todos que estão me ouvindo, graças a Deus, já estão melhorados. Já estão. Você se olha, porque quer saber o que foi no passado? Olhe-se agora, entende? O grau de inteligência, a saúde, a família, olhe-se agora. É muito importante isso. Quer saber o que vai acontecer no futuro? Olhe-se agora o que está fazendo. É lei, não? Então, vamos ver lá. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as falhas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Então, está com problema? Vamos orar, vamos seguir à risca os tratamentos médicos, vamos procurar uma leitura edificante, vamos ter pensamentos positivos. Eu vou sarar, Jesus me cura, fale isso, não? Que com o passar vai melhorando tudo. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Por quê? Vai acontecer a cura. O caminho para todos os ditos milagres de Jesus sempre disse, vai e não peques mais. Por quê? Porque a doença começa no espírito. Você tem que mudar de atitude, você tem que praticar o amor, você tem que amar ao próximo, você tem que fazer caridade. É isso que ele falava. Vai e não peques mais. Porque o físico ele curava, mas a alma, às vezes, ele não curava. Vai depender da pessoa, não é? Então, depende da pessoa pela sua resignação
tornar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estaria por recomeçar. Se começar, não aguento mais, ai meu Deus. Aqui em casa ninguém reclamava, só rezava, fazia passe e parará, parará. Nada disso, entende? Nem hoje. Quando reclama hoje, o marido reclamou que a mulher colocou o lixo na rua e o cara abriu o lixo e ele chegou da rua e aí ele foi catar o lixo. Por que foi catar o lixo? Deixa que alguém cata amanhã, não é? Não. E aí chegou aqui dentro e começou a reclamar. Falei, escuta, mas você tem duas mãos. Você quis limpar. Acabou. Fez, está bonito. Não pode reclamar de nada, não pode. Dói a perna, faz isso. Não pode, não pode. Nós vamos aprendendo com isso. Então, veja bem, nessa fala que terminamos, que é as causas, aflições atuais e anteriores, no livro muito lindo chamado, é do André Luiz, é chamado, acho que está até aqui, viu? Entre a terra e o céu. Muito, muito, muito maravilhoso. Porque eu vou catando o livro para ver se dá tempo de ler, mas não dá. Entre a terra e o céu, tem um item em que ele fala. Ah, está aqui. Entre a terra e o céu. Esse livro é da série do André Luiz, que foi um médico do Rio de Janeiro, mas ele não quis se identificar para o Chico, eu sou tal médico tal. Ele preferiu usar esse nome André Luiz. E aí começa com o Nosso Lar, são 15 obras. A gente já leu tudo, mas acontece o seguinte, se esquece, não? Então, nesse livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso exatamente do que estamos estudando. O indivíduo adolescente, saudável, ficou descontente com a família, o pai, ou a mãe, sei lá o quê, tentou o suicídio. E, desesperado, eles acudiram. Mas, não contente, pensando nisso, assessorado pelas sombras, ele se joga no rio. Muito bem. Vai passar por dificuldades quando vai chegar no plano espiritual. Mas ele foi acudido. E quando é suicida, principalmente, Maria de Nazaré é que tem uma equipe grande das irmãs. E aí, ele foi orientado que ele não devia ter feito, e vai, e que ele precisaria voltar à matéria para resgatar aquilo que ele fez. E aí, se prepara, uma família se prepara na espiritualidade, o pai e a mãe vêm antes, e ele nasce. Ele nasce e, desde pequeno, com uma problemática na glote, porque ele se afogou, que não tinha jeito. E ele descobriu que essa criança, com esse problema na glote, na epiglote, e não respirava direito, e comia, saía para o nariz. Um horror. Eu li, chama Júlio, o menino. E então, aí ele atravessa toda a reencarnação dele, até, acho que 6 anos, 7 anos, nesse sofrimento. E o pai e a mãe fazendo de tudo. E ele sofrendo calado, porque não tinha o que fazer. E quando ele desencarna, aí um benfeitor vem e fala, Júlio, você venceu o bom combate. Você agora está saudável. Por quê? Gente, porque aí que vem, nós temos que orientar criança, adolescente, não ao suicídio. Por quê? Camilo Castelo Branco ficou 30 anos nas zonas inferiores, porque deu um tiro no ouvido. E vai saber que a reencarnação que ele pediu. Então, são consequências, são aflições de vidas passadas. Então, quando acontece
alguma coisa nesse sentido, orar muito para a criatura ser atendida, só isso. Vamos lá? Gente, de coração, boa noite a todos, muito carinho. Vamos tirando dessas lições um lenitivo para os nossos problemas que são pequenos e vamos para frente. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, benfeitores espirituais e espíritos protetores de cada um que está com seu protegido. Amados, sempre precisamos primeiro agradecer. Gratidão é uma colocação, é um campo de vibração maior do que você pode imaginar. Gratidão. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Como sabemos, tantos não têm lar. Obrigado pela minha opção de trabalho, seja ela qual for. Obrigado por tudo que nos cerca. E obrigado também, muito, muito, pelos esclarecimentos doutrinários que vão nos educando. Vamos buscando a nossa mudança moral. Vamos nos apegando a Jesus. Vamos mudando. Mas Jesus de amor vem ter conosco e nesta noite maravilhosa nós pedimos que cada um que nos ouve pense em Jesus e fale com ele do seu problema, seja ele qual for, e peça a solução, peça. No silêncio prestativo, pedimos com muito amor, Jesus, abençoa a todos que estão conosco agora ou depois, não importa. Abençoa, Jesus, os seus familiares, ou que estão juntos, distantes, e os que estão na pátria espiritual tão amados. Abençoa, Jesus, os lares de nossos irmãos amados. Também o seu local de trabalho. Abençoa. Abençoa tudo que nos cerca, o ar, as plantas, os pássaros, as flores. Abençoa tantas maravilhas, tantas crianças, tantos sorrisos. Abençoa. Enquanto cada um vai fazer a sua solicitação, nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe do que precisamos e Deus ainda mais para melhorarmos. Seja feita a tua vontade, assim na terra, durante a nossa caminhada, como na espiritualidade. Mas, por caridade, compaixão, não nos deixeis cair em tentações mil. Livrai-nos dos males, do egoísmo, do orgulho, da inveja,
da mágoa, da vaidade absoluta. Livrai-nos. O começo das doenças, sabemos, livrai-nos. Que assim seja. Jesus de amor, que a sua luz chegue a cada um que está conosco. E a sua paz, Jesus, porque o Senhor disse, a minha paz vos dou. Precisamos colocar a cabeça no travesseiro feliz. Que assim seja. E podemos dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Só positividade por caridade. Estamos vencendo a nossa caminhada. Meu beijo, meu carinho. Adoro vocês.